Olá, sou Paulo Eduardo, estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo, é um prazer contar com você, saber que você está aí do outro lado. Hoje vamos falar um pouquinho sobre justificação. Vamos lá? Isso mesmo, eu quero abordar um pouquinho hoje sobre a nossa justificação. O que é a palavra justificação? Justificação é um tema que sempre é abordado em sermões, estudos bíblicos, mas nem todos os crentes têm uma ideia clara do que de fato é a justificação. Eu quero, para introduzir os nossos pensamentos, ler um versículo de Romanos 5:1 que diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é justificação pela fé? A justificação pela fé significa um ato jurídico da parte de Deus, em que ele declara justos pessoas injustas, por causa dos méritos do seu Filho. Então, significa que, pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo, Deus reputa reto aquele que é culpado. Então, essa é basicamente a expressão justificação. A justificação é um ponto bem lógico da salvação, em que Deus declara que uma pessoa que está num estado de redenção, aquele que era culpado foi então redimido. A justificação pela fé, ela é uma doutrina fundamental na fé cristã. A justificação esteve no centro da reforma protestante. E eu quero pensar um pouquinho sobre isso com você. O que significa então justificação na Bíblia? A justificação é um termo que se refere a um julgamento judicial. A palavra justificação, ela tem origem no latim, palavra justificare, que significa fazer justo. Se você olhar no Antigo Testamento, o termo hebraico era usado o termo tzadak, que significa declarar justo, e que era utilizado para expressar algo no sentido de justificar. Você tem referência bíblica sobre isso em Deuteronômio 25:1, em Provérbios também 17:15. No Novo Testamento, o termo grego utilizado para expressar esse ato de justificar é o termo dakaio, que significa vindicar ou inocentar. Declarar justo. Romanos 8:33, nós temos essa palavra ali naquele versículo. O verbo justificar, ele ocorre pelo menos 39 vezes no Novo Testamento. E dessas 39 vezes, só nos escritos de Paulo aparecem 29 vezes. Então, o apóstolo Paulo, ele emprega substantivos gregos como o dikaiosis, que significa, que traduzido é justificação também. Romanos 4:25, Romanos 5:18. Paulo, ele abordou muito essa doutrina da justificação nos seus pormenores nas suas cartas. Então, o significado de justificação na Bíblia, para uma definição mais objetiva, é o contrário de condenação. Então, é um ato de justificar em um estado de justiça por meio de uma sentença judicial. Então, quando a gente está olhando a soteriologia, né, que é a doutrina da salvação, o ato de justificar implica na imputação de justiça de uma pessoa a outra, ou seja, declarar alguém que é injusto, declarar justo, e não por méritos da pessoa, mas por mérito de uma outra pessoa, e essa outra pessoa, no caso, o Senhor Jesus Cristo. Então, o significado de justificação é fundamentalmente esse: é tirar a culpa e declarar inocente, e não por mérito da pessoa, por uma determinação judicial que alguém, como nós olhamos o significado da palavra em grego, né, a palavra dikaio significa alguém vindicou aquela culpa, alguém inocentou. E nós somos justificados por meio da fé em Cristo Jesus. A nossa salvação, por isso dizemos, ela é uma justificação por meio da fé. E é algo que nós precisamos entender. Eu vou parar por aqui, eu volto no próximo estudo para falar um pouquinho sobre a base e a natureza da nossa justificação pela fé. Que Deus abençoe você, espero você no nosso próximo estudo aqui falando um pouquinho sobre justificação.